Olá, terceiro ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa aula de biologia, nós vamos introduzir o capítulo sobre excreção e equilíbrio hídrico. Então, é a nossa introdução para falar sobre o sistema urinário. Então, para isso, eu peço que vocês peguem o livro 360 de biologia e abram aqui na página 703, capítulo, então, 21.4. A gente vai terminar essa unidade e hoje é só a introdução, hein, gente? A gente precisa falar do equilíbrio hidrossalino, então equilíbrio tanto de água quanto de sal dentro do nosso corpo. E também sobre a excreção dos metabólitos. A gente sabe, né, que no metabolismo do nosso corpo são formadas substâncias tóxicas que precisam ser eliminadas. E os animais, de maneira geral, eles têm alguns problemas, né, de acordo com o ambiente que eles vivam, para o seu controle de água. Os animais que são marinhos têm um probleminha quanto à osmose, porque eles estão vivendo num ambiente que tem muitos sais ao seu redor. E daí, como eles vivem num ambiente que é muito concentrado em soluto, eles tendem a perder água pela osmose. E o problema dos animais que são dulcícolas, que vivem em água doce, é o contrário. Como eles vivem num ambiente que não tem muitos sais ao seu redor, são eles que têm muita concentração de sal, a tendência é que eles ganhem água por osmose, e daí eles precisam eliminar esse excesso de água. E no caso dos animais de vida terrestre, caso do ser humano, a gente tem o problema da evapotranspiração, a gente perde muito água, né, pela transpiração. E daí também a gente precisa então ter mecanismos poupadores de água. A gente não pode perder tanta água assim. Então, gente, independente, né, do ambiente que o ser vivo está, cada um enfrenta, né, questões e precisa então fazer o que a gente chama de equilíbrio hidrossalino, um equilíbrio entre a quantidade de sal e de água do seu corpo com o meio ambiente. A gente vai falar então sobre o que a gente chama de balanço hídrico, que é esse controle de quanta água está entrando dentro do organismo e quanta água está saindo. Porque se você não tiver esse controle, esse organismo com certeza terá um grande problema que pode até levar e ocasionar a morte desse organismo. Então, no caso dos seres humanos, que a gente está, né, agora estudando só seres humanos, a gente tem a entrada de água no nosso corpo, obviamente, por meio das bebidas que ingerimos, cerca de 1 litro por dia. Gente, esse negócio, vamos beber 2 litros de água por dia, o ideal e tudo mais, gente, não são todas as pessoas que bebem 2 litros de água por dia. Cerca de 1 litro de água por dia, tá? É a média aí de consumo de água dos seres humanos. Além disso, através dos alimentos, sim, todos os alimentos contêm água, uns mais, outros menos. Então, 1 litro de água através do consumo de alimentos. E tem a água endógena, formada através do metabolismo do nosso corpo, cerca de 400 ml. Ou seja, o tanto de água que entra no nosso corpo por dia, a gente considera aí 2,4 litros. E quanto de água sai do nosso corpo? A gente perde, elimina de água, né, no nosso corpo por dia. A gente considera 1 litro produzido na urina, então é eliminado através da urina, 700 ml através do suor, da transpiração, 600 ml através da respiração. A gente viu no capítulo anterior que o ar precisa ser umidificado para que ocorram as trocas gasosas. E a gente tem aí cerca de 100 ml pelas fezes, né? Porque quando as fezes saem, ela tem que conter uma certa quantidade de água. A gente viu lá no primeiro capítulo que a gente viu dessa unidade, certo? Equivalendo aí aos 2,4 litros. Ou seja, se você ingeriu e eliminou a mesma quantidade, você teve um balanço hídrico e a pessoa não vai sofrer uma desidratação. Então, precisa ter esse equilíbrio para que você tenha uma vida saudável. Só que a gente tem, então, uma questão que não tem, assim, uma média. Todo dia eu vou tomar 1 litro de água, todo dia eu vou consumir as mesmas quantidades de alimento, que tem as mesmas quantidades de água. Porque, gente, depende. Um dia eu tive uma dieta mais rica em lipídio, outro dia eu tive uma dieta mais rica em carboidrato, outro dia uma dieta mais rica em proteínas. E quando esses alimentos são quebrados, a quantidade de água liberada desses alimentos são diferentes. Então, o nosso corpo, o nosso sistema excretor, precisa ter um controle
da quantidade de água que ele pode eliminar. Porque a gente não pode fazer esse controle através da respiração, porque o ar precisa ter umidificado, senão não há trocas gasosas. A gente precisa eliminar água através da transpiração, senão a gente não tem um controle ideal da nossa temperatura e as enzimas podem se desnaturar. As fezes precisam ter um mínimo de umidade, senão vai entupir o nosso sistema digestório, o nosso intestino, teremos um problema muito grande. Então, por onde podemos controlar a saída de água se eu tive baixa ingestão de água naquele dia? Pela urina. Eu preciso concentrar a minha urina. E se eu tiver uma grande ingestão de água, eu preciso eliminar a água em excesso pela urina, gente, né? Eliminando uma urina mais diluída. Então a gente vai aprender sistema urinário humano nesse capítulo, entendendo como que o nosso corpo faz isso. É importante a gente relembrar então que o sistema urinário, além de fazer esse balanço hídrico, ele vai controlar também a eliminação, a remoção de resíduos, né? Então ele é muito importante para eliminar resíduos tóxicos do nosso corpo, né? A gente tem a eliminação de gás carbônico pelo sistema respiratório e de ureia, principalmente pelos nossos rins, né? Então nós somos animais ureotéricos que eliminam urina. Através dos aminoácidos, do metabolismo dos aminoácidos, é formado principalmente a amônia. E daí no nosso fígado a amônia então é convertida em ureia e daí a ureia através da corrente sanguínea vai chegar nos rins vai ter a filtração e daí através da filtração a ureia vai parar na urina para ser eliminada. E além disso, os rins também vão auxiliar no controle do pH do sangue, tá? E ela também auxilia na concentração plasmática dos íons do nosso sangue, porque os íons como sódio, potássio, cálcio, bicarbonato, cloretos, ela vai auxiliar nessa homeostase que a gente falou, que é o controle da quantidade das coisas que precisam ter no nosso corpo para que a gente tenha o equilíbrio ideal dentro do nosso corpo, ok? Então, como que faz o equilíbrio ácido básico? A gente já aprendeu o equilíbrio ácido básico através da respiração, né? Mas, gente, é um equilíbrio muito fino e precisa, né, ser exato, não pode variar. E o pH, a gente viu, né, que o pH oscila do sangue de 7,36 a 7,44. É uma oscilação muito pequena. Então, se a gente tiver o pH no estado do sangue, né, de alcalose, então ele está básico, né? Esse pH está mais elevado do que ele deveria. Então, através da urina, a gente vai eliminar íons de bicarbonato, HCO3-, ok? Então, vai aumentar a eliminação desse íon através da urina. E agora, se a gente estiver com o sangue no estado de acidose, tá mais ácido do que deveria, então significa que a gente tem muitos íons de hidrogênio, H+, no nosso sangue. Então, através da urina, vai aumentar a eliminação dos íons de hidrogênio. Então, a gente está vendo aí ó, o sistema urinário também trabalhando junto com o sistema respiratório para controlar esse equilíbrio ácido básico do sangue. Gente, essa aula é bem curtinha, apenas uma introdução. E daí, na próxima aula, a gente vai entrar no sistema urinário humano em si. Até lá. Tchau, tchau.